Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, nós vamos, de certa maneira, tocar no fulcro central, né, do objetivo desse programa, que é o lado empresarial da economia e tal, e, sobretudo, a nossa economia do Rio Grande do Sul. Nós sabemos aí que não tivemos só a pandemia lá atrás, né, mas tivemos as enchentes desse ano, e elas provocaram uma certa devastação na área econômica do Rio Grande do Sul, não só no setor agropecuário, mas também no setor industrial e principalmente aqui na região metropolitana. Wesley Lacerda, que é um grande empresário aqui do Rio Grande do Sul, lá de Recanto Maestro, obrigado uma vez mais pela tua presença aqui. Silvio, que prazer estar aqui contigo de novo. É uma honra conversar contigo e compartilhar a tua bancada aqui com os teus telespectadores. E é sempre uma instigante relação, porque tu bota a gente para pensar e bota a gente em dúvida, então isso funciona bem. Na verdade, né, Wesley, nós estamos num processo assim, de reconstrução, né? Principalmente do Rio Grande do Sul. Eu nem vou falar do Brasil com a pandemia e tal, que está longe a coisa e tal, lá é o Brasil. Mas nós aqui no Rio Grande do Sul tivemos uma devastação total, que foi aqui, sobretudo na região metropolitana, em vários municípios do Rio Grande do Sul, 60% dos municípios foram atingidos. Como é que tu está vendo esse processo todo de reconstrução? Porque, na verdade, ele tem vários níveis, né, de reconstrução. A questão econômica, de infraestrutura, a questão política, a questão social, né, as instituições, enfim. É um processo todo muito demorado e, muitas vezes, nem sempre muito bem percebido pelos governos, né? Então, como é que tu está vendo isso? Bom, Silvio, assim, esse é um tema complexo de ter uma síntese, né? Que a gente consiga compreender todo o contexto com uma síntese. Então, eu poderia dividir essa visão por segmento. Então, se a gente fala em termos do agro, o agro sofreu muito, né? Sofreu muito, mas nós estamos num ano de possibilidade de ter uma boa safra, uma boa colheita. Algumas culturas ainda estão sofrendo muito. Por exemplo, está atrasado uma parte do plantio do arroz, plantio do soja. Mas essa é uma economia, um ponto da nossa economia, do agro, que vai fazer bonito esse ano ainda, mesmo com todas as intempéries. A maior safra, uma safra recorde aqui no Rio Grande do Sul. Temos uma boa expectativa, né? Porque ela teve muita umidade até agora, a previsão até o final do ano é que seja um pouco mais seco, né? E esse contexto de água com seco, isso um pouco equilibra as coisas. Em termos de agro, a gente tem condição de ter uma boa produção ligeiramente menor ou igual à do ano passado. Então, o agro vai se recuperar e, mais uma vez, vai ser locomotiva da economia gaúcha. De recuperação da economia. Recuperação da economia gaúcha. O problema que o pessoal do agro está sofrendo, ao menos das pessoas do ambiente que eu tenho convivido, são as dificuldades do tempo para receber as verbas para custeio. Né? Então, essas verbas estão um pouco mais complicadas, são verbas um pouco maiores, talvez, esse ano, porque tem uma parte de reconstrução de solo que no passado não teve. Mas, então, é um ano duro, mas ainda é um ano bom. Expectativa de igual para um pouquinho menor do ano passado. Em algumas culturas ainda vai ter um ano superior de produção que o ano passado. Nós sabemos, né, Wesley, que a gente que trabalha muito tempo nisto, que muitas vezes o governo não é só questão de falta de vontade, é que o processo todo que envolve o dinheiro público é muito complexo. Ele tem muitos empecilhos, muitas exigências e tal, e no momento de gravidade disso, né, que as coisas poderiam ser facilitadas, tem esse problema, tem essa questão, é Ministério Público em cima, quer dizer, então, para socorrer quem está quase morrendo, às vezes a demora é tanta que o cara acaba morrendo, né? Então, essa falta de flexibilidade, inclusive, das leis e das normas públicas, num momento de gravidade, é que, de certa maneira, atrapalha. Exato, porque, vamos lá, nós não estamos vindo de um momento onde teve uma frustração de safra. Nós já estamos na sequência de outras frustrações. Então, a nossa produção, ela está sofrendo porque ela já veio de 2 anos médios. Teve muita gente que não conseguiu pagar o ano passado. E agora tem que recomeçar esse ano. E agora? Como é que vai? Pecado do passado, pecado desse ano, necessidade de investimento. Pecados acumulados, a coisa toda complica.
Complica bastante. Então, assim, não está um ano fácil, mas a expectativa, no meu ponto de vista, ainda é boa. Em termos de economia, para o resto da economia da gaúcha, eu acho que o agro ainda tem uma boa perspectiva de fazer uma safra boa esse ano, apesar de todos os problemas. É um pessoal que luta muito, que briga muito, que resolve e que não tem final de semana, porque a natureza não tem fim de semana, não tem pandemia, não tem enchente, claro, a natureza toca o seu ritmo. Toca o seu ritmo. Toca o seu ritmo. E nós é que temos que ter essa percepção dessas coisas, né? Porque conforme o ritmo da natureza, nós temos que nos adaptar e saber explorar exatamente esses ritmos, né? De boa e de ruim. Mas a tua região lá, por exemplo, que é lá do Recanto Maestro, ali inclui Restinga Seca, uma série de municípios importantes daquela região, próximo de Santa Maria, né? Exato. Agora, o que predomina mais ali do ponto de vista do agro? Ali é uma região eminentemente agrícola, ali tem muita soja e arroz, principalmente, né? Tem de tudo, sim, mas tem muita soja e arroz. Agora soja, começa arroz, trigo, feijão, né? Agora começa uma cultura das oliveiras, no Recanto Maestro. Que maravilha, né? Ano passado, por exemplo, deu muito problema, teve uma colheita muito baixa das oliveiras. Eu acompanho lá o projeto do meu amigo Roberto Argenta, né, com as olivas Maestro. São azeites maravilhosos. Ano passado foi muito difícil a produção. Muito, muito, muito difícil a produção. Esse ano está melhor, está pintando melhor. Né? Tivemos um susto aí que foi na região lá, uma geada e depois uma chuva de gelo, e aí, meu amigo, aí nós tomamos um susto, porque bem na época da floração, tu tem esse intempérie natural, tu pode botar abaixo todo um ano de novo. Mas a região, na minha visão, cara, ela está muito bem, comparativamente, tá? A região comparativamente está bem. Porque ela também é baseada no agro, mas não é um agro ultra extensivo. São agros de propriedades médias, e também muitas propriedades pequenas. E de boa produtividade. De boa produtividade. Tá, então, é uma lógica mais próxima da produção que a gente está vendo que se recupera mais rápido. É o contrário quando a gente vê no mundo da indústria, porque é onde a gente tem uma situação capital intensiva, aonde teve impacto, realmente vai ser um ano complicado. O segundo trimestre da nossa indústria foi de queda de PIB, queda de emprego. Então, saiu agora há pouco tempo, né, os dados da Secretaria de Planejamento do Estado, saiu agora final de setembro, né, o agro crescendo, a indústria caindo no primeiro semestre, apesar de ter tido um primeiro semestre relativamente bom, o segundo semestre reduziu, então ela está quase empatando. E a indústria, então, essa indústria capital intensiva é que está sofrendo mais para se recuperar. Mas mesmo assim, apesar de tudo, no primeiro semestre a nossa indústria, nosso PIB gaúcho, cresceu quase o dobro do PIB brasileiro. É verdade. Então nós estamos falando aí de 5,4% do PIB brasileiro para gaúcho para 2,9% do PIB brasileiro. E mais do dobro, quase o dobro. Então, assim, apesar de todo o problema, apesar do atraso de recursos, o gaúcho tem essa lógica trabalhadora que vai baixar a cabeça e vai fazer. Tem um termo hoje que é muito comum que se chama de resiliência, que nada mais é do que você aguentar o rojão, né? Não só aguentar o rojão, como saber sair dele. E o gaúcho sempre teve essa coisa. Tu falaste no nome aí do empresário que eu conheci, o cara que, para mim, espelha muito do que é o Rio Grande do Sul hoje, que é o Roberto Argenta, né? Sim. Que é um camarada espetacular, um extraordinário empresário. E temos vários, né? O próprio Wesley aqui, um camarada que tem um destaque nesta área. E isso aí é que nos faz esse tipo de liderança, né? Eu, quando comecei meu curso de economia há 50 anos, lá na Unicinos, em 73 exatamente, a gente começava lá, tinha certos modelos, né, de empresários que a gente estudava na faculdade, exatamente para ver que caminho eles estão tomando, qual o rumo do processo econômico a partir dessas lideranças. Então, liderança empresarial, quanto mais líderes empresariais nós tivermos e mais prestigiarmos esses caras que são inovadores, são os caras que têm uma visão de futuro, e isso é que falta para a gente, então, mais e mais o processo econômico vai ser melhor e o desenvolvimento vem ao natural. Olha, Silvio, é uma alegria te escutar dizendo isso, né? Porque é exatamente essa ideia da evolução a partir da liderança que movimenta todo o Recanto Maestro. Então, a Fundação Antônio Meneghetti, assim como a Antônio Meneghetti Faculdade,
são as duas principais organizações de inteligência do Recanto Maestro, toda a estratégia é o desenvolvimento da liderança, sobretudo a liderança local. Então a gente tem dentro de uma faculdade a formação do líder local, o líder que vai investir naquela região, vai correr risco naquela região, vai gerar emprego naquela região. E conhece a região também, né? Conhece a região. A gente evita um êxodo de inteligência desse mercado. A gente propicia novos investimentos. O Recanto Maestro tem mais de 70 empresas hoje. Porque a faculdade ela tem o papel de desenvolver a mentalidade do indivíduo para que ele aprenda e se responsabilize pelo próprio sucesso. Mas essa responsabilização vem trabalhada em dois grandes aspectos. Um técnico formal, que é a educação superior, onde dentro da Antônio Menegatti Faculdade se tem uma dinâmica de liderança, desenvolvimento do potencial de liderança, estímulo ao jovem para que ele empreenda, para que ele se responsabilize, para que ele faça. Né? E junto com isso tem 70 empresas onde ele exercita. Porque é um composto. A faculdade dá o conhecimento. É uma coisa integrada, e a vida né? real dá a prática. Então, esse jovem que vai para a economia, a faculdade tem mais de 15 anos hoje, já começa a ver na região o resultado desse desenvolvimento. Porque começa a ter um sem número de pequenos negócios. Só que esse pequeno negócio emprega 2, 3, investe, corre risco, faz produto, faz mercado, faz economia, faz multiplicador econômico, faz base, faz orgulho, faz respeito, faz riqueza. Então a gente tem um microambiente extremamente incentivador, onde todo mundo sabe, cara, crise vai ter sempre, mas a gente vai fazer a nossa evolução a despeito da crise. Não tem que resolver a nossa vida. É muito bom te ouvir isso, e sobretudo na questão da economia, da Faculdade de Economia lá da região, né, de Recanto Maestro, porque quando eu comecei esse curso de economia, eu falo isso porque, na verdade, nós somos produtos do passado, nós somos hoje a soma de tudo que se fez até hoje, né? O homem é subproduto disso, nós somos exatamente o resultado de tudo que veio das civilizações lá desde o princípio. Então, se dizia lá o seguinte, eu tinha 3 opções, curso de ciências contábeis, administração ou economia. E aí, quando eu fui para o curso de economia, um professor chegou para mim e disse assim, ó, João Verley, já faleceu, era um professor de administração, ele disse assim, ó, Silvio, pensa bem o seguinte, ó, hoje, para te ter emprego na área privada, tu tem que ir para a administração ou ciências contábeis. Economia é uma coisa só do setor público, pá. Graças a Deus, esse estigma que nós tínhamos lá em 70, na década de 70, passou. Porque o economista, ao contrário, sem desprezar a administração e ciências contábeis, que são fantásticos, é a base de tudo, mas o economista tem a visão global da sociedade. Ele vê a floresta, né? Aprende ali no curso de economia a ver a floresta e não só a árvore. Né? Então, eu nunca me arrependi de ter feito o curso de economia e hoje lecionei a área de economia, da história do pensamento econômico, que é uma coisa fantástica. Então, hoje, graças a Deus, fico muito feliz de ver que lá no Recanto Maestro, esse pessoal todo está ensinando para essa gurizada exatamente a ver a floresta toda, né? Porque não adianta tu cuidar só da árvore se a floresta está pegando fogo. Pois é, olha só que interessante, né? A minha formação também é em economia. Mas o meu mestrado é em administração. Veja só, olha que casamento maravilhoso. E na Antônio Menegatti Faculdade, o curso dessa área é o curso de administração. Só que a gente tem uma formação integral, humanista, que faz esse aspecto da inclusão do raciocínio do estudante, futuro empreendedor, possivelmente, como uma mente aberta para entender o todo. Porque ele parte do entendimento do ser humano. Então, por mais que sejam cursos técnicos, contábeis, temos contábeis também, administração, psicologia, ontopsicologia, pedagogia, gastronomia, direito, sistemas de informação, agora vindo hotelaria. Então, por mais que sejam cursos que têm técnica, todos esses cursos têm junto uma formação humanista, de liderança. Holística das coisas. Exato. E aí a gente tem um indivíduo com uma visão, uma concepção de ser humano responsável, capaz da própria realização, com conhecimento técnico para aplicar na sociedade. Aí tu tem um mix muito bacana, que é um empreendedor.
a pessoa que está disposta a puxar, a correr risco, a fazer. Né? Então, a gente tem ali, no Recanto Maestro, acabou crescendo esse assunto aqui entre nós, a gente tem ali uma ilha de bem-estar. E todo mundo que chega lá entende imediatamente. É uma ilha de bem-estar e de prosperidade. Porque, veja bem o seguinte, eu quando comecei a fazer esses palestras e cursos, eu sempre toco nessa questão. Se nós pegarmos as sociedades que evoluíram, né? Eu não gosto de falar isso, mas rapidamente assim, ó, desde os tempos dos sumérios, que saíram lá da Mesopotâmia, né, na cidade de Ur, que era o patriarca Abrão e tal, lá começou a civilização. Então, esses camaradas nos ensinaram exatamente isso, né? Que uma sociedade, ela evolui quando ela tem uma mente de prosperidade, de crescimento. Então, aqui no Brasil, eu passei essa fase, graças a Deus, não fui contaminado com isso, embora muitos colegas meus tenham sido contaminados. E muita gente ainda está contaminada. Ah, não, ter prosperidade é ruim e tal. A prosperidade é do ser humano. O homem foi criado para ser próspero, senão Deus não teria colocado a habilidade para o homem para explorar a natureza. Para, através da natureza, ganhar a sua vida e prosperar e fazer com que todos os homens, seres humanos, prosperem. Então, a prosperidade é a raiz de todo o processo de desenvolvimento econômico. Então, parabéns a Recanto Maestro, parabéns a essas pessoas que estão transmitindo essa nova mentalidade, porque tudo começa na mente, né? Aqui está o fracasso e aqui está o sucesso. É exatamente isso. Vamos lá, né? O Recanto Maestro é um capítulo importante nessa conversa, né? Mas é o pensamento de um grande líder, Antônio Meneghetti, patrono do Recanto Maestro, né? Fundador da ciência ontopsicológica. Esse homem fez, no mundo inteiro, diversos recantos, sempre com a mesma lógica. Desenvolve o ser humano, sobretudo o ser humano com potencial de liderança diferenciado, na região, e esse indivíduo, através da sua atividade, da sua ação, produz o bem-estar no seu entorno. Então, é seguramente a maior política de transmissão do bem social, o desenvolvimento da liderança. Porque essa liderança investe localmente para produzir o próprio bem-estar, mas também, como resultado, tem a evolução do seu contexto econômico, do seu contexto social. Ele gera cultura, gera bem-estar, gera economia. Então, se a gente pegar verba pública e gastar numa região, nós vamos gerar um multiplicador econômico em base ao emprego. Eu entendi o que tu quer dizer. O gastar, que no setor público é gasto, mas na sociedade, de modo geral, é investimento. É um raciocínio complexo, porque ele parte da origem do movimento econômico. Quando a gente constrói uma casa, por exemplo, o que acontece? Tu contrata produto, material, contrata salário, contrata pessoas, tu contrata muitas coisas e essa renda, ela circula. Mas ela ficou determinada ao evento casa. Claro. Agora, se tu investe numa companhia, essa companhia também vai comprar produto, também vai comprar trabalho. Mas ela continua depois do evento. Ela tem a continuidade, tem a prosperidade, que vem na sequência do próprio evento. Claro. Então, quando a gente tem a economia crescendo a partir do investimento público, do gasto público, ele é one shot. Acontece uma vez, quando acabou o efeito multiplicador. Agora, quando a gente tem o investimento na multiplicação, na geração de riqueza, essa riqueza produz nova riqueza e nós temos um movimento contínuo de crescimento. Então, quando a gente tem hoje, num governo, uma lógica de investimento estatal ou assistencialismo, a gente acaba entrando em riscos, como por acaso esse absurdo que é o investimento nas bets. As pessoas, sem uma ponta de investimento em produção de riqueza, apostam na sorte. Então, quem não tinha nada recebendo Bolsa Família, são 3,5 bilhões de reais que saíram do dinheiro do Estado através de programas de governo e foram para as apostas. Não viraram multiplicador econômico, não viraram geração de riqueza, não viraram emprego. E não foram usadas naquilo para o qual foram criadas. Então, a gente tem aí um modelo muito fácil de ver
como o Recanto Maestro, com a sua lógica empreendedorial, é uma fonte de sucesso. E quando tem uma lógica assistencial, uma fonte de dependência. E de fracasso. E de fracasso. Perfeito. Bom, eu tenho vários assuntos para tratar com o Wesley. Vou aproveitar só os últimos minutos que temos aqui com ele, porque, na verdade, essa é uma conversa espetacular. E este é o propósito do programa, trazer a discussão desses assuntos, né? Eu fico muito feliz de ter conhecido o Wesley há pouco tempo e tal, e trazer ele agora, vai ver todo mês no programa, porque nós temos que trazer ao debate essas questões, que são cruciais. É o germe através do qual nós vamos transformar esse país ou não. Nós tivemos aí agora, nessa semana, Wesley, a realização de eventos que eu já cubro há muitos anos, como a Construsul, né? E também a Mercopar, lá em Caxias do Sul. E, paralelamente a isso, tivemos aqui o Fórum Econômico em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Na verdade, esses eventos todos catalisam tudo que é o Rio Grande do Sul, essa recuperação que nós estamos tendo, né? E, de certa maneira, a reconstrução também no pensar, no agir e no fazer com que tudo aquilo que nós construímos até aqui seja não só consolidado, mas avancemos nisso, apesar de tudo. Pois é, esses eventos, né, acabam sendo centralizadores de inteligência, onde os empreendedores e também os estudantes, aprendizes, vão entender o que está acontecendo, como podem se engajar, vão crescer em termos de informação. Então, dentro do evento desses, Construsul, Mercopar, a gente tem uma evolução de negócio, porque onde tu bota empreendedores juntos, eles fazem negócio. Claro. Então, tu tem uma evolução de negócio, tu tem uma evolução de conhecimento, porque se troca essas informações. Essas pessoas aumentadas de conhecimento, elas se motivam, produzem, multiplicam, e tu tem uma mudança de um ambiente pessimista, um ambiente de receio. O medo e o receio não fazem parte da psicologia humana. É verdade, tu recicla isso, né? Então, a gente tem um contexto que te induz, que te favorece pensar para fazer, não pensar para te defender. Sair da lógica da sobrevivência, que é um pouco o que viveu a nossa indústria no Rio Grande do Sul, e entrar numa lógica da inovação, do investimento. Inovação não quer dizer invenção. Inovação quer dizer introduzir um modo, um processo, um produto novo que melhora o que eu já tinha. Mais eficiência, melhor aproveitamento, mais mercado, novos produtos, novas pessoas, novos processos. Então, quando a gente está falando nestes ambientes de fomento, Mercopar, Construsul, são ambientes onde os empreendedores se atualizam e depois, aumentados desse conhecimento, vêm para casa e produzem mais, motivam mais, contratam mais. Então, são movimentos fundamentais para a retomada da nossa indústria. Quem é intensivo em capital e teve perda, vai sofrer, precisa repor. Então, nós temos um bom pedaço das nossas indústrias recuperando o status anterior, não inovando, recuperando o status que já tinha. Então, nós vamos sofrer ainda um pouquinho, quem sabe a indústria vai demorar um pouquinho. Mas com certeza. Não, tanto que a redução do PIB no último trimestre para a indústria foi 0,3% só. Apesar de tudo. Apesar de tudo, é verdade. Apesar de tudo. Veja bem. Então, é uma característica, eu falasse há pouco da resiliência do gaúcho. Está nessa linha. Eu queria fazer um último comentário, também sobre um setor que o Rio Grande do Sul é muito próspero, que é o setor de serviços, e analiso junto tecnologia da informação e comunicação. Esse setor foi pouco impactado. Teve perdas específicas de indústrias. Caso de Eldorado, por exemplo. Né? Mas é um setor que se recupera muito fácil, muito rápido. É um setor que hoje é livre em termos de localização. O Rio Grande do Sul tem equipe e pessoas que trabalham no mundo inteiro, a partir do Rio Grande do Sul. Então, a nossa indústria de tecnologia, a nossa indústria de serviço, também vai ser um grande viés de retomada de economia. Nossas equipes aqui são extremamente qualificadas. O Rio Grande do Sul tem uma característica de cultura elevada.
Então, a prestação de serviço a partir do Rio Grande do Sul é uma ótima alternativa. Então, um dos 4 grandes movimentos, né, o agro tem uma boa perspectiva, a indústria está se recuperando, que está sofrendo mais, serviço e tecnologia tem toda a chance de ir muito bem. A nossa economia vai sofrer, mas eu não prevejo um 25 ruim. Eu prevejo um 24 de recuperação e um excelente 25. Perfeito, que maravilha. Então, a minha posição individual é a seguinte: é hora de investir. É hora de investir, porque esse povo está sedento para trabalhar, para fazer, e a minha visão é hora de investir. Eu vou sair daqui agora, vou para a nossa Serra Gaúcha, tem uma reunião onde eu estou investindo numa nova companhia. Vou sair daqui, por quê? Cara, é hora de acelerar. É hora. Isso aí, naturalmente, essa forma de falar, de expressar, essa expectativa positiva que o Wesley nos traz aqui, certamente é o germe que domina aquela região lá onde ele trabalha e onde é o nosso recanto maestro. Eu fico muito feliz, Wesley, por tua presença aqui. Naturalmente, na próxima gravação que tu estarás aqui, tem vários assuntos que nós queremos enfocar e eu acho que o Wesley é o camarada certo para isso. Ter essa percepção econômica e, sobretudo, mais global, né? Mais, digamos assim, mais holística das coisas e centrado exatamente naquilo que é o principal objetivo da nossa vida, é o ser humano. Né? Valorizar o ser humano e fazer com que ele tenha uma boa vida aqui. Afinal de contas, nós temos tão pouco tempo aqui na Terra, tem que ter uma boa vida durante esse período. É isso. O ser humano é motivado pela busca da felicidade. A busca da felicidade só é possível quando ele realiza o potencial que ele tem dentro dele, o potencial que ele nasceu, o potencial divino que cada ser humano tem. Então, dentro dessa linha, eu queria aproveitar 30 segundos aqui, né? A gente lançou a nossa escola de gestão, a Capo Lavoura Escola de Gestão. Nós vamos ter agora, nos próximos dias, o próximo workshop, que é exatamente um modo de auxiliar os empreendedores a focarem no seu negócio para serem especialistas. Aonde está o diferencial? Na hiperespecialização. É uma corrente de pensamento. Se a gente entende que a economia ela é generalista, todo mundo é parecido. Quando a gente tem hiperespecialização, a gente tem grandes diferenciações. É verdade. E a gente tem uma nova corrente que vai brigar não por preço, mas vai brigar por qualidade. Vai ter um outro posicionamento. Então, essa escola de gestão tem essa lógica. Levar as pessoas, os empreendedores, para pensarem como eu vou ser o hiperespecialista de máxima qualidade. Um exemplo fácil que eu dou é o seguinte: se você tem um problema nos olhos muito sério, você procura um oculista qualquer ou procura o melhor oculista? Quando o assunto é uma coisa essencial para a sua vida, você não vai procurar, não vai se pôr em risco. Não é qualquer lugar. Não é qualquer um. Tá certo. Muito obrigado, Wesley, pela presença aqui, por todo esse bate-papo. E já temos digamos assim, uma pauta para o próximo programa, que é essa tua escola, né? Eu acho que é importante falar sobre ela, né? Sim. E disseminar esse conhecimento, porque a base de tudo é o conhecimento. Aliás, tu falaste na busca da felicidade, né? Então, Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente americano e um dos redatores da Carta de Independência Americana, lá no final do século XVIII, ele dizia o seguinte, que ao Estado, ela fala muito sobre a questão do Estado, ao Estado cabe garantir a vida e a nossa liberdade. Nós, cada um, que vai em busca da sua felicidade. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Silvio.